mergulhar hoje num texto que, apesar de curto, é de uma força incrível. A primeira epístola de João. A gente vai ver como ela funciona quase como uma série de testes para identificar uma fé verdadeira. Olha, é importante a gente entender que essa carta não é um livro de história, sabe? É algo muito mais pessoal. Foi escrita para trazer segurança, para dar clareza mesmo para quem crê. Certo! E logo de cara, o autor já chega com uma autoridade impressionante. Ele não está falando de teorias ou de algo que ele ouviu falar. Não, ele se posiciona como uma testemunha ocular, alguém que viu, que ouviu, que tocou em Jesus, a quem ele chama de Palavra da Vida. Para a gente entender bem a lógica poderosa dessa carta, vamos passar por 5 temas centrais, que são como os grandes testes da fé que ela propõe. O primeiro ponto é a própria mensagem original. O objetivo do autor não é só registrar o que aconteceu, é muito mais profundo. A ideia é compartilhar essa experiência direta para que os leitores possam entrar em comunhão e ter uma alegria completa. Então, o ponto crucial aqui não é só passar uma informação. O convite é para fazer parte de uma experiência compartilhada, uma conexão real. E essa ideia de comunhão nos joga direto na metáfora central da carta, que é esse contraste bem forte entre duas maneiras de viver, a luz e as trevas. A base de tudo é uma afirmação radical, sabe? Sem meio termo. Deus é luz. Ponto. E se isso é verdade, todo mundo precisa fazer uma escolha fundamental a partir daí. E aqui a gente consegue ver esse teste de forma bem clara. De um lado, quem anda na luz tem comunhão, busca a purificação e é honesto sobre os próprios erros. Já do outro lado, no caminho das trevas, o que reina é a mentira e o auto-engano. É uma escolha de caminhos. Beleza. Mas aí fica a pergunta, né? Como uma pessoa pode ter certeza de que está mesmo na luz? Bom, o autor apresenta um teste bem prático e, vamos dizer, desafiador. O texto lança essa pergunta retórica que é muito forte. Basicamente, ele diz que é impossível separar o amor a Deus do amor pelas pessoas que a gente vê todo dia. Uma coisa está amarrada na outra. E por que essa conexão é tão forte? Porque o argumento todo se baseia na própria natureza de Deus. A definição que a carta dá é que Deus é amor. Portanto, a prova final da nossa conexão com Deus não é um sentimento abstrato, é algo concreto. O mandamento é claro: ame seu irmão. Isso é contrastado com o exemplo de Caim, que é o oposto disso. Ou seja, o amor verdadeiro se mostra em ações, por obra e em verdade. Outro ponto importante é que o autor estava escrevendo para uma comunidade que estava lidando com a confusão gerada por falsos profetas. A carta define de forma bem direta o que seria esse espírito do anticristo. Não se trata de uma figura específica, mas de qualquer ensinamento ou qualquer pessoa que nega a verdadeira identidade de Jesus Cristo. E para combater essa confusão, o texto dá um passo a passo bem prático. Primeiro, ter cautela. Segundo, testar a origem da mensagem. Terceiro, a pergunta-chave: o que essa mensagem diz sobre Jesus? E quarto, o resultado. Isso vai separar o que é verdade do que é erro. Tudo isso nos leva ao quinto e último tema, que talvez seja o objetivo principal da carta inteira: dar certeza, segurança. Para construir essa certeza, o autor usa uma ideia muito forte na época, que era o conceito jurídico de múltiplas testemunhas. Ele fala que existem 3 testemunhas que confirmam a verdade sobre Jesus, o que dava um peso enorme ao seu argumento. E aqui o propósito fica explícito, sem rodeios. O autor diz com todas as letras: eu escrevi isso para que vocês não achem, mas para que vocês saibam que têm a vida eterna. É sobre trocar a esperança pela certeza. Então, a conclusão é essa, bem preto no branco. A vida eterna está totalmente conectada ao relacionamento de uma pessoa com o Filho. Uma coisa leva a outra. E a carta termina com um aviso final, quase abrupto: guardai-vos dos ídolos. Isso deixa a gente com uma pergunta bem pertinente para os nossos dias. Quais são os ídolos modernos que podem ameaçar essas verdades e desviar nosso caminho? Fica aí a reflexão.